Já de volta aqui com o nosso programa e hoje é terça-feira, né? A gente já recebe aqui no nosso estúdio Bruno Calado para o nosso quadro Penal News e a gente sempre trazendo temas muito atuais. Bruno hoje traz para a gente feminicídio, pegando como caso os casos da semana passada, né? Que a gente infelizmente encerrou a semana aí com um saldo de 3 feminicídios ao longo de toda a semana. E a gente fala sobre esse assunto. Bruno, seja bem-vindo aqui. A gente já conversou sobre feminicídio outras vezes, mas é importante realmente, principalmente diante dessa situação, né, diante do que a gente viu acontecer na semana passada e que infelizmente a gente vê acontecer praticamente que diariamente aqui no nosso estado, são os casos de feminicídio. Eu acho importante a gente começar o nosso papo, né, Bruno, explicando aqui para quem nos assiste o que de fato é o feminicídio e o que ele difere, por exemplo, de um crime passional que muitas vezes acabam confundindo aí as duas coisas. Bom dia para você. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma terça-feira aqui junto a vocês, um prazer grande. E por mais que já tenhamos falado sobre o feminicídio aqui em programas outros, Polane, é sempre importante trazer esse tema porque é um tema que está em voga, que vem crescendo. Veja, você tocou numa estatística muito importante, 3 feminicídios dentro de uma semana. Um aqui em Maceió, 2 aqui em Maceió, na verdade, um no Pontal da Barra e outro na região do Antares, um em Arapiraca, né? E são 15 feminicídios durante 6 meses. Então é um número elevado, né? E que precisa ser combatido, precisa ser incutido na cabeça da sociedade o combate a crimes dessa natureza. Já passou da época, isso está ultrapassado, Polane. Crimes de racismo, de injúria racial, crime de feminicídio, muito embora só tenha chegado agora recentemente em nosso ordenamento jurídico, mas são crimes que não têm mais necessidade nunca tiveram necessidade de ser cometidos e hoje em dia ainda mais, né, com toda a atualização da sociedade. O conceito de direito eu costumo sempre levar como um todo, que é o conjunto de normas que regem a sociedade de acordo com a adaptação desta. E a sociedade vem se adaptando constantemente, né? A gente vem se atrasando no ordenamento jurídico, como por exemplo do feminicídio, que há quanto tempo a mulher não é morta em razão de ser mulher, né? Exatamente. Mas só recentemente que o feminicídio passou a ser um crime hediondo, um homicídio qualificado, né? Isso seria ainda devido à baixa representatividade da mulher também no meio jurídico? Você acha que se a gente tivesse mais mulheres elaborando leis, tanto no meio jurídico quanto no meio do legislativo, enfim, a representatividade feminina, se ela fosse maior, a gente já teria esse tipo de lei, a gente já teria esse tipo de projeto tramitando há mais tempo? Creio que sim, Paula, né? A representatividade feminina ela vem aumentando, né? As mulheres vêm se destacando, vêm se equiparando em números, em busca dessa equiparação, ainda não estão equiparadas, mas em busca dessa equiparação, né? Com os homens em poderios, em cargos legislativos, executivos, né? E a partir de então, a mulher vem criando essa força de, por exemplo, incutir o crime de feminicídio, né, como uma espécie de homicídio qualificado. E aí, voltando a conceituá-lo, o crime de feminicídio, Porlando, ele é esse homicídio qualificado, né, onde a mulher é morta em razão desta ser mulher. Ou em razão de uma misoginia, que é uma repulsa, uma aversão à mulher, né, que a pessoa sente, ou em razão de uma violência doméstica, ou em razão de desqualificar ou de pormenorizar a mulher pelo fato dela ser mulher. Né? Muitas vezes o caso de feminicídio, ele acontece por base de uma violência doméstica, né? Vem oriundo de uma violência doméstica. Então, é algo que nasce ali numa pequenez, mas que ganha uma abrangência no interior de uma residência, por exemplo, onde o homem vive se digladiando com sua esposa, com a sua mulher, né, com sua companheira, né, e acarreta, então, finalmente, em um feminicídio. Agora, Bruno, para que o crime chegue ao feminicídio, ele já não nasce feminicídio, né? Ele geralmente é o ápice de uma sucessão de violências psicológicas, verbais, ou mesmo violência corporal, mesmo que a mulher vem sofrendo ao longo do relacionamento que ele tem com a pessoa, que ela tem com a pessoa, né? A gente deveria, ao seu ver, também ter penas mais duras, mais rígidas para esses crimes que antecedem o feminicídio? Sim, Paulane. A Lei Maria da Penha é uma lei importantíssima no ordenamento jurídico. É uma lei que preserva a mulher vítima de violência doméstica, né, com medidas protetivas.
né? Eu venho lidando com assuntos dessa natureza e o judiciário é muito eficaz quanto a isso. Tanto o judiciário quanto a polícia em si, temos patrulhas Maria da Penha, né, que exclusivamente para tratar de assuntos dessa natureza. Mas, como você disse, o crime feminicídio é o crime fim de tantos outros crimes que pré-existiram, né, antes do homicídio em razão da mulher, nos finalmente. Então, para vocês que têm esse tipo de relacionamento doentio, Porlane, ciúmes possessivos, né, doentios, delírios por parte do seu companheiro, né, pressões psicológicas, lhe prendendo dentro de uma casa ou lhe fiscalizando, lhe vigiando. Essa mulher que foi assassinada, essa advogada, por exemplo, a Maria Aparecida, ela era vigiada. Ela tinha uma câmera no interior de sua residência, ela tinha o seu carro rastreado, ela tinha o seu celular clonado. Então, uma mulher dessa vivia em constante violência doméstica, né? E até que chegou ao crime fim, que foi o crime de feminicídio. Mas tantos outros crimes, né, subsistiram antes do crime de feminicídio. Ela, inclusive, por muitas vezes, recebia conselhos pedindo para que denunciasse seu marido e ela tinha uma fé muito grande, era muito religiosa e dizia que aquilo tudo ia passar um dia, mas não passou, né? Passou, mas da pior maneira possível. Pois é, né? E a gente precisa entender, então, em qual situação se encontra esse caso agora. Olha, Porlane, esse caso ele está muito propedêutico ainda, muito introdutório, muito recente. Foi no último dia 22, na última quinta-feira, então as investigações, inclusive, estão paralisadas porque o suspeito se encontra-se internado, né, no hospital. Ele tentou o suicídio após assassinar a sua esposa e ele encontra-se internado. O delegado, inclusive, teve tentativa de colher seu depoimento lá no hospital, mas não teve permissão médica. Mas a prisão preventiva já encontra-se decretada, ou seja, assim que ele tiver uma alta médica, ele vai sair do hospital para o presídio e vai cumprir. A prisão preventiva é quando você vai responder ao processo, todos os procedimentos, preso, não em liberdade. Então, esse cidadão, quando sair do hospital, vai diretamente para o sistema prisional, onde deverá cumprir essa prisão cautelar ou essa prisão preventiva. Bruno, a gente ouviu também relatos, né, a respeito desse caso da advogada, de que ele estava com depressão, está com depressão, se tratava de depressão. Sendo assim, ele teria direito a uma ala especial, ele ficaria no manicômio? Como é que fica essa situação? Olha, Porlane, comprovada, né, a patologia mental do criminoso, ele tem medidas de segurança, ele cumprirá medidas de segurança. São punições diversas de uma pessoa totalmente sã. Disseram que este cidadão, ele tinha inclusive uma consulta médica com um psiquiatra já agendada, né, e não faltou essa consulta e veio a cometer esse feminicídio. Comprovado, então, ainda não há comprovações técnicas, médicas, né, mas comprovadas essas patologias mentais das quais ele possa ser acometido, né, ele poderá, assim, ser submetido a punições diversas, de punições eventualmente naturais. Por exemplo, ser submetido a um sistema prisional comum, a prisão comum. Ele é tratado de uma maneira diferente, até porque a própria Constituição prevê tratar os iguais de forma igual, né, e os diferenciados de forma diferenciada. Então, o cidadão desse, se laudos médicos atestarem a falta, né, de sanidade mental completa de um cidadão como esse, ele poderá, assim, ser submetido a medidas de segurança e um tratamento diverso da prisão preventiva. Muito bom. Muito obrigada, Bruno, pelos seus esclarecimentos na manhã de hoje. Terça-feira que vem tem mais e a gente volta a se encontrar. Com fé em Deus. Eu que agradeço, Porlane, e um abraço em todos. A gente fala sobre feminicídio e tem matéria aqui também para vocês para falar sobre casos de violência aqui no estado de Alagoas. Vamos conferir. Olha, Porlane, estamos de volta na programação da TV Mar, canal 525, para trazer informações sobre violência aqui na capital alagoana, já que as últimas horas também foi marcada por registros de situações em ocorrência relacionadas à violência aqui na nossa capital. Um atentado dentro de um bar no centro de Maceió acabou deixando 2 pessoas mortas e outras 2 pessoas feridas. O episódio ocorreu na noite da última segunda-feira, de ontem, dia 25, e que o crime teria acontecido
acontecido em um bar localizado no centro de Maceió. E os crimes também provocados dentro da própria localidade, tá? Conforme consta no relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, a guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar acabou também sendo acionada e, diante da ocorrência, foi registrado exatamente que o indivíduo teria dado entrada no Hospital Geral do Estado apresentando ferimentos de bala. E dentro dessa situação, os militares foram informados que mais 2 pessoas foram vítimas dos disparos em um bar localizado no centro de Maceió. Uma vítima do sexo masculino, de 25 anos, que deu entrada no hospital com ferimentos no braço esquerdo e no tórax. Outra informação, Porlane, que a segunda vítima teria 19 anos apenas. Ainda segundo o relatório, em seguida, os militares acabaram também indo até o local e constataram que o bar localizado na rua Barão de Alagoas, identificando exatamente essa segunda vítima como José Alves da Silva, que tinha apenas 19 anos. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. E falando exatamente ainda em violência, diante de todos os fatos que nós estamos acompanhando aqui na capital alagoana, a Polícia Militar tem feito um trabalho ostensivo para poder garantir segurança da população. Não há informações do que teria motivado o crime e a identidade dos envolvidos também não foi divulgada. A Polícia Militar segue, juntamente com a Polícia Civil, fazendo os levantamentos e dando, por exemplo, detalhes a respeito desse assunto através de entrevista coletiva que deve acontecer até o meio desta semana. E uma informação que também foi confirmada: o corpo do homem encontrado despido às margens de açude na cidade universitária trata-se do líder comunitário da parte alta de Maceió, Tony Chicuta. Um corpo que foi identificado ontem e que desde o último final de semana ganhou repercussão desde o desaparecimento também desse líder comunitário, de aproximadamente entre 40 e 50 anos, que acabou sendo encontrado sem roupas na noite do último sábado, na parte alta de Maceió, em um açude, às margens da cidade universitária. E a informação, depois de todos os levantamentos e posicionamento de pessoas influentes da política alagoana nas redes sociais, dão conta mesmo de que o Tony Chicuta ele acabou sendo executado. A Heloísa Helena, que foi vereadora por Maceió e que também assumiu o posto em vários cargos políticos de influência, representando a bandeira de Alagoas, colocou em suas redes sociais: estamos todos da Rede Sustentabilidade profundamente tristes, pois o nosso querido Chicuta foi assassinado brutalmente. E ela fez um agradecimento ao secretário de Segurança, o delegado Flávio Saraiva, ex-companheiro nosso aqui da TV Mar Canal 525, e ao vereador Kelman pelas informações, e está trabalhando por justiça, clamando por justiça para prender os bandidos covardes. Foi assim que ela denominou a Heloísa Helena, através de suas redes sociais, pelo assassinato do Tony Chicuta, que foi essencial, nas palavras dela, para todos e não vai descansar enquanto estiverem todos presos. Chicuta era um líder comunitário honrado e corajoso, e nos orgulhava muito e seguirá para sempre em nossos corações e nossas lutas por justiça social. Vá em paz, guerreiro. Palavras da Heloísa Helena, que já tem outro projeto político fora de Alagoas e que naturalmente se manifestou nas redes sociais diante do assassinato do líder comunitário Tony Chicuta, que teve seu corpo identificado nas primeiras horas desta terça-feira. Com imagens de Francisco Nogueira, Porlane Santos, vamos voltando aí para você no estúdio da TV Mar Canal 525 para a sequência e encerramento do TV Mar News. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. E a gente confere agora, antes de encerrar aqui o nosso programa, a gente confere agora mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Olha, cada semana surge um fato novo da herança de trapalhadas da gestão passada do governo de Alagoas. As mais recentes dão conta de aprovados para concursos da saúde de gestões passadas, que ainda não foram convocados e estão aí esperando ser chamadas. Olha que tem vários hospitais aí trabalhando com gente improvisada, o Ministério Público está acionando aí a gestão da saúde para que chamem os aprovados e que tirem os provisionados, os apadrinhados políticos, os filhos de cabos eleitorais. E o que falar daquele concurso, o concurso da fraude para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros? Os protestos também agora dos aprovados. O Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Desde a semana passada, os aprovados cobram a homologação
do concurso, dos aprovados, evidentemente, e a convocação deles para os cursos de formação de soldados e oficiais. O governo fica adiando, pedindo tempo. Vai chegar em um período que a legislação eleitoral vai impedir a chamada dos aprovados. Olha, eu estou falando desse último concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que teve 77 pessoas indiciadas. 61 delas foram afastadas porque, segundo as investigações da polícia, compraram gabaritos e comemoraram os resultados antes mesmo de ser anunciados. Alguns fizeram até festas. Cada um pagou R$5.000. Concurso para a polícia. Herança do governo de Alagoas, gestão passada. E a gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá.